Boa noite. O pessoal tá entrando por aqui. Oi, Ana. Oi, tudo bom, Fernanda? Tudo e você? Tudo bem, tudo certinho. Tudo bem? Tudo jóia? Seu som Tudo. tá bom? Meu som tá bom? Tudo certo. O pessoal tá entrando. Bastante, tô vendo bastante Ah, gente aqui. Legal a gente conseguir bater um papo. Obrigada por aceitar meu convite. Fiquei super feliz. imagina. É, a Ana, a gente se conheceu no hospital, né, para variar, né, Ana? A Foi. Ana é pediatra e neonatologista e faz um trabalho super bacana aí com as mamães, tirando dúvidas das mamães, Sim, trazendo, né, mais saúde para esses bebês. com E faz um certeza. trabalho super legal também nas redes sociais, né, Ana? É, a gente tenta, né? Mas É. E eu acho legal, né? Eu gosto bastante de fazer algumas ações nesse mês de agosto, porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão. A amamentação é uma coisa tão comum, parece que há tanto tempo tão consagrada, porque, né, tem necessidade de fazer ainda algumas ações, né? sim, Justamente porque ainda às vezes a gente se depara com alguns desafios, muitas mulheres ainda por falta de informação, uma orientação mais acertada, e que a gente pode mudar, né, o rumo de uma história, de uma maternidade, a saúde, o rumo da saúde de um bebê, de uma criança, né? Então, foi nisso, né, que se intensificaram as ações do Agosto Dourado e veio ganhando uma força cada vez maior. Com isso, se aham, diminuiu bastante, né, os desmames precoces, a mortalidade infantil por causa dos inúmeros benefícios, né, do leite materno, que a maioria sabe que tem muitos benefícios, mas às vezes é difícil da gente, na hora que tá ali com o bebezinho pequeno, chorando no peito, fazer aquilo tudo entrar em prática, né? sim, com Então, a certeza. gente vai estar conversando um pouquinho com vocês desses desafios, trazer um pouquinho mais de informações para vocês sobre como a gente, né, descomplicar um pouquinho, né, essa fase e muitas vezes também não se sentir culpada caso não dê certo, né? Aham, com A Ana certeza. até colocou uma coisa legal hoje no seu Instagram, né, que eu até compartilhei no meu Stories, porque às vezes ninguém é menos mãe por não ter amamentado, ou ama menos seu filho por não ter amamentado. Muitas vezes a gente tem mais oportunidades ou menos oportunidades. Às vezes a gente tem mais desafios e menos desafios, Com né? certeza. Então, cada realidade é uma. A gente não está aqui para questionar e para apontar o dedo para ninguém. A gente admira todas as mamães e queremos sempre contribuir com a nossa informação, com a nossa orientação, com a nossa experiência pessoal e profissional, né? Sim, com certeza. Eu sempre brinco assim com as mães, quando elas vão na primeira consulta, eu falo, ó, eu não tô na sua casa 24 horas, eu queria poder me dividir em várias e ajudar nesse ponto, mas eu não tô. Então a decisão, até tem mães que claramente falam, eu prefiro não amamentar, não quero, não decidi não querer, ou então passou por muitas dificuldades, não quero amamentar, às vezes já tem trauma da primeira gestação, na segunda gestação não quer amamentar. E assim, é uma Sim, decisão que não faz ninguém mais mãe ou menos mãe, é uma decisão exatamente. totalmente da família, porque a gente não sabe. Às vezes a gente consegue ser rede de apoio, mas a família às vezes não é rede de apoio. Então, tem vários Exato. fatores que entram, né? Exatamente, exatamente. Então não é uma condenação, né, para nenhuma mãe não amamentar. E Sim, às vezes, né, tem uma mulher, eu já escutei em consultório, e eu até achei que fiquei um pouco assustada. Eu não quero amamentar meu filho, eu não tenho esse desejo, não tenho essa vontade. Então, assim, é um desejo que tem que ser respeitado, né? Que ele sim, tem que com ser certeza. respeitado e cada um sabe, né, o que é melhor para você, e cada um é a melhor mãe que pode ser para o seu filho, Aí é que né? tá. É. Errando ou acertando, a gente ainda é a melhor mãe para os nossos filhos, né, Ana? Sim, com certeza. Isso daí com certeza absoluta. Ô, Ana, e assim, vamos comentar um pouquinho com o pessoal, que eu acho que assim, a primeira dificuldade, né, é colocar o bebê no peito,
né? É. Então, assim, tá com o bebê pequeno, aquele desejo enorme, né? De amamentar, de Sim, fazer o contato, né? A golden hour tão desejada, né? E todo sim. mundo já fica perguntando na última consulta de pré-natal, doutor, eu vou poder colocar o meu bebê para amamentar? Não, é um direito de todas as mamães colocarem seus bebês que nasceram bem, que não vão precisar de nenhum cuidado intensivo, né? Aham, E que as mães também estejam bem aptas para amamentar, amamentarem na primeira hora de vida. Né? E sim. ali no, dependendo da via de parto é mais complicado, que às vezes a mamãe não consegue levantar a cabeça, não consegue ficar numa posição muito adequada para fazer a primeira pega, mas às vezes a primeira dificuldade está ali, né? Na É, pega. é, a amamentação ela é totalmente, ela é um encaixe. Então eu sempre falo para as mães, eu brinco, eu falo, cuidado com o que a gente vai pensar, porque na novela é lindo, nas séries que a gente vê no Netflix, é tudo lindo, maravilhoso. As blogueiras no Instagram, é tudo muito fácil. Mas é Sim, um encaixe, é uma mãe que está aprendendo a amamentar e é um bebê que está aprendendo a sugar. aprendendo a sugar. E aí a gente tem que olhar vários pontos da pega, porque não é simplesmente o bebê ir para o peito e sugar. Então tem alguns pontos específicos que a gente olha, que seria o que a gente chama de pega correta. Eu até fiz um post essa semana sobre isso, que tem a fotinho lá. Mas é mais ou menos o que a gente espera que o bebê faça, o que a gente tem que evitar ao máximo. O principal é ele sugar só o mamilo, porque isso machuca mesmo. As principais causas de fissura na amamentação é por conta da pega incorreta e aí o bebê acaba sugando só o mamilo. Então, um dos pontos para a pega correta é o bebê fazer aquela boquinha de peixe que a gente fala. Então, a hora que ele suga o seio, ele fica com o lábio superior evertido, né, virado para cima, e o lábio inferior virado para baixo. Então, ele fica com os Isso. dois lábios virados para fora. Quanto mais o bebê conseguir pegar da areola, melhor é. Então, ele vai ter menos chance de sugar só o seio, só o mamilo, né, na verdade. Então, é lógico que tem mães que têm mamas mais volumosas, que têm uma areola maior, a gente não vai conseguir colocar toda a areola na boca do bebê, mas a maior quantidade que ele conseguir sugar da areola é melhor para a parte da amamentação, para ele não ficar só ali no bico e não machucar mais ainda. E às vezes a primeira coisa que às vezes elas já fazem é assim, é um instinto, né? Já faz aquele movimento de pinça, né? É, E é, aí o mamilo fica já, a a gente fala areola que já fica mais faz retraidinha, né? faz como se Aí fosse a uma gente orienta, tesoura. Isso, é, aí faz o C. Na hora que você for exatamente. colocar, sempre coloca o C. É. Então a Tem. gente sempre orienta a fazer o C, abrir, porque aí o Isso, ducto de ejeção do leite ele já vai ficar um pouquinho mais para frente, né? E aí com sim, isso é mais fácil do bebê conseguir a ejeção que precisa, isso. né? Porque o bebê, a sucção do bebê, ela é totalmente estimulada pela sensação de pressão, né? A sensação de alguma coisa no palato dele, que é o céu da boca. Então, por isso que às vezes eu brinco, se você colocar o dedo ali, o bebê vai sugar. Se colocar a chupeta, o bebê vai sugar. Então, ele precisa colocar, abocanhar o máximo que ele conseguir da areola, né? Para ele conseguir Sim. sentir no céu da boca dele e fazer o movimento de sucção. E ele trazer o leite desde lá de trás. Sim, sim. E aí, nesse momento, às vezes, nas primeiras pegas, por mais que às vezes a gente orienta um banhozinho de sol no seio, né? Então, o preparo das mamas atualmente, muitas coisas caíram por terra, né? Sim, Antigamente se usava bucha e conchas. Às vezes eu ainda gosto um pouquinho da concha para os mamilos mais retilíneos, né? Ou às vezes para o mamilo invertido mesmo, para ficar um pouquinho mais protruso. Mas, assim, não tem necessidade de nada extra além de um banho de sol, né? Eu falo não. assim, quanto mais cascudinha ficar a mama, melhor, porque a sensibilidade inicial, ela é dada com mais tranquilidade no início. Porque a mãe que sente dor para amamentar tem alguma coisa de errado, né, Nan? A amamentação em si, no começo, ela é uma sensação estranha, obviamente, não é uma coisa tranquila no início. Você vai estranhar o padrão da sucção do bebê, mas ela não pode ser dolorida. Eu sempre brinco que tem aquela dor fina, que é como se tivesse alguém beliscando, e É, aquela dor grossa, que seria, não é uma dor, mas é a sensação da sucção. Se você estiver sim, sentindo doer, como se tivesse alguém beliscando, alguma coisa está errada. Então, é, nessas horas, ou a gente tenta abrir mais o queixo do bebê, então a gente força um pouquinho o queixinho do bebê para baixo para ver se ele consegue abocanhar melhor. Ou então a sim. gente tira o bebê da mama, acalma ele um pouco e aí tenta colocar de novo. Uma nova pega. Mas o melhor preparo que eu acho para amamentação é estudar. Eu falo, É, gente, a melhor arma que vocês podem ter é o estudo. Porque é, daí você já vai estar preparada, porque a gente não vai com muita expectativa. Se você pega para ler sobre exatamente. amamentação,
as maiores publicações que tem, eles sempre vão falar da dificuldade. Então, É, cuidado com o que a gente vai ler sobre a amamentação, mas sempre tenta é. estudar, acostuma, saiba que, por exemplo, o estômago do bebê no primeiro dia de vida é de 3 a 5 ml, mais ou Meu menos. Deus. Então, a mãe não precisa ter aquela produção de leite enorme. Ele vai aumentando, a natureza é muito esperta. Então, ele vai É, aumentando o tamanho do estômago conforme vai tendo a pojadura da mãe. Então, a gente às exato. vezes espera que vai vir um monte de leite no primeiro dia, e não, a pojadura é em torno de 48, 72, até 72 horas. 96 horas a gente pode ver É. a pojadura. Exatamente. Foi uma das perguntas que a gente recebeu, que as mamães preocupadas, né, se tem alguma, se a gente consegue ter alguma previsão de se vai ter leite ou não, né? Então a gente examina, geralmente examina as mamas sempre nas consultas de pré-natal. A gente sabe que a rede venosa é a rede de sustentação ali daquele tecido, quanto mais superficializada ela tiver, a gente sabe que vai ter mais função láctea, mas tudo depende de um equilíbrio, né? À Sim. medida que o bebê vai sugando, automaticamente a mãe vai produzindo mais. Enquanto o bebê não suga muito, né? Principalmente nos primeiros 2 a 3 dias que a pega não se estabeleceu ainda, né? Aí a mamãe vai estar produzindo menos. Mas importante saber que nesses primeiros dias o colostro é essencial, né? É É, essencial para a alimentação do bebê. Então elas ficam inseguras. Ah, eu tô com pouco, mas será que tá saindo? Sai. Colocou o bebê no peito, tenha confiança de que está saindo, né? é. E é de 3 a 5, no máximo 7 ml mesmo, do jeito que a Ana colocou, e vai ser o ideal para a sustentação do bebê naquele momento, né? Sim. Então não ficar aflita com esse primeiro instante, né? O estudo é muito importante, não criar muito romantismo também com a questão que vai ser lindo, maravilhoso, já vou tirar foto de revista, vou sair que nem as artistas saem da maternidade, plenas, magras e lindas com o bebê no peito, né? Então, Isso. assim, é um preparo que eu falo assim, que vai chamando um pouquinho mais, né, para a realidade. E esses dias até eu achei engraçado, eu conversei com uma gestante, né, ela tá gestante ainda, ela falou assim, Fernanda, eu já estou esperando o pior. Porque se o melhor surgir, eu já me preparei para o pior. Mas também não é assim, né? A gente tem que Não. saber que pode ser difícil, mas tem bebês e bebês, né? Eu falo que Sim. às vezes uma coisa que às vezes a gente não tem noção é que por que a mamadeira é fácil? É muito fluxo que vem. Pode ser mamadeira A, mamadeira importada de não sei aonde, mas é muito fluxo, então é muito fácil de sugar, né? É. Cada mãe tem uma areola diferente, cada mãe tem um bico diferente, cada bebê tem um palato diferente, né? Uma curvatura mais acentuada, menos acentuada, um tamanho de boca. Existe muita desproporção areolo, né? Areolar com a boquinha do bebê. Na areola distende bastante na gravidez, né? E com isso Sim. já pode se tornar a primeira pega. Por isso que a Ana falou, vamos pegar na areola, não no bico, senão já vai estar fazendo a pega errada e as coisas podem ficar mais complicadas dali para frente, né? E assim, sempre lembrar que o bebê não nasce sabendo sugar. Então, às vezes, a gente Exato. tem que fazer um trabalho com fono, às vezes tem que fazer trabalho com osteopatia para você soltar um pouquinho mais a mandíbula do bebê. O bebê, às vezes, tem Exato. que aprender o Fica movimento meio que ele faz com a molinho. língua. Então, Exato. tudo isso a gente tem que avaliar, tem que ser avaliado para a gente poder ter um sucesso na amamentação. É lógico que vão ter mães que vão falar: não, o meu sugou logo depois na primeira hora de vida, Exato. deu tudo certo, não precisei de nada disso, amamentei até os 2 anos. Maravilhoso. Tem Exato. vários bebês, cada bebê é de um jeito. Então, às vezes, alguns pontos da amamentação são mais difíceis para algumas mães, alguns pontos são mais tranquilos para as outras. É toda a infância, né? Toda a criação de filho vai ser assim. Exato. Mas, às vezes, a gente tem que lançar mão de alguns artifícios para poder auxiliar a osteopatia, fono, para poder. Exatamente, alinhando, né? Que eu falo que é um trabalho de formiguinha, um dia de cada vez, né? Isso, Então, às vezes tem dia que não tá sugando muito, vai lá, faz uma fono, começa a ter uma sucção melhor, começa a ter a noção, né? Orofacial. Então, sim, assim, a musculatura vai ficando um pouquinho mais, vai exigindo mais da musculatura. Então, assim, eu falo assim que a paciência é o melhor exercício, né? Paciência e persistência, né? Que andam é. juntos ali para uma amamentação de sucesso, né? E assim, a gente, falando dessa parte de paciência e persistência, entra muito também do que que é essencial, é ter uma rede de apoio.
Então, você ter alguém ali do lado, você ter tanto ajuda profissional, então o pediatra, tentar todo mundo falar a mesma língua. Então, o pediatra Exato. falar a mesma língua, o ginecologista É, falar a mesma língua, ter consultora é, de amamentação, às vezes se exato. precisar de fono. E É, assim, a família é o que mais vai ajudar ali do lado. Então, é, atrás de uma mãe que amamenta, você tem que ter muita gente. Você tem que ter um pai que vai ajudar, então vai fazer as tarefas da casa, vai estar ali, vai levar água, líquidos para a mãe é, beber, porque ela precisa. Então, acordou de madrugada, é só cocô, então ajuda, troca ali a fralda enquanto a mãe descansa. Você tem que ter exato. toda uma rede de apoio por trás para É, conseguir a coisa funcionar direitinho, porque senão você luta, a mãe luta contra uma corrente é. sozinha. Eu conheço mães que foram super bem na amamentação, lutando sozinhas contra a corrente. Sozinhas. É, Mas é tem muito mais muitas. difícil. Com certeza, com certeza. E é importante também porque às vezes a gente fica às vezes tão cega com algumas coisas que é importante a gente saber que aquele profissional ele está alinhado com os nossos pensamentos, Sim, né? Então às vezes a gente vê algumas frustrações, mas eu falo assim, vem cá, mas o profissional estava sabendo desse seu desejo, né, intenso de amamentar, né, que você não colocou isso para ele porque às vezes a gente vai aceitando as coisas e não, gente, não, pera lá, o que que eu me programei? Para que que eu, né, que eu, né, o que que eu prospectei para essa maternidade, para essa amamentação. Então a gente tem que contar com profissionais que estão alinhados com os nossos desejos, né? sim, Porque assim, a gente fica frustrada mesmo, né? Por exemplo, eu vejo muita gente que quer ter parto normal, mas acaba escolhendo um profissional que não é muito adepto do sim, parto normal e tudo mais. Então a gente sabe que as coisas correrem de forma diferente, vai acontecer de forma diferente também, né? E na rede sim. de apoio é a mesma coisa. Marido, eu quero amamentar, então você me apoia na amamentação, me ajuda a amamentar, me ajuda a não desistir. Eu vejo isso muito É, no trabalho de parto. Eu falo assim, se eu pedir cesárea, você não me deixe, não faça cesárea em mim. E com a amamentação tem que ser a mesma coisa, né? Então, assim, porque as pessoas sabem que às vezes vai haver um sofrimento, mas para haver uma conquista ali na frente, sim, com né? certeza. E às vezes É, assim, a gente fala rede de apoio, não é nem falar não, tá ali. A rede de apoio, gente, às vezes a mãe não quer dividir essa função com ninguém, né, Ana? Nasce mamãe, nasce uma leoa, a gente quer fazer tudo. E aí, um filho que você leva para brincar, para a gente ter mais tempo para cuidar do outro, um prato lavado, uma comida já pronta na mesa, né? Isso daí já deixa a gente, já que a gente já tem aquela função de querer fazer tudo ao mesmo tempo, já deixa a gente mais confortável na função que a gente tem que ter mesmo naquele momento, que é cuidar do bebê, né? sim. É uma coisa que eu sempre pergunto para as mães na consulta, eu sempre falo, de 0 a 10, qual é a sua vontade de amamentar? E livre de julgamentos. A mãe pode falar, eu tenho Exato. 2. É. Tá ótimo. Não Eu vou tenho insistir. 10. Então você acaba guiando ali o que você vai fazer, as condutas, com base nessa vontade de amamentar. Então, se ela falar, Sim, eu tenho 7 vontade de amamentar, tá, então vamos conversar. O que que dá pra gente fazer até lá, o que que não dá. Então você tem que ir vendo, o desejo maior é sempre da mãe. Eu não vou sim. interferir, é totalmente. Eu acho que eu tenho que ser a pessoa mais. Eu e você, nós temos que ser os profissionais mais livres de julgamentos. Então, o que decidir, a Exato. gente mostra sempre. Eu falo, eu vou te Exato. orientar, vou mostrar o É, risco, o benefício, vou falar é, tudo certinho. Mas quem vai decidir são é, os pais, porque eu não vou estar lá o tempo inteiro é, em casa, né? Não, não dá é, fórmula agora, não dá fórmula é, agora. Eu tô ali é. para ajudar. E aproveitando já falando disso de riscos e benefícios, né? Comenta um pouquinho, Ana, dos benefícios, né, do aleitamento aí para as crianças, porque assim, às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não tem noção de tudo, né? Sim, Que o aleitamento pode interferir não é só no bebê, mas na saúde da criança e lá na frente sim. daquela pessoa que ele vai se formar, né? A gente sabe que o aleitamento materno ele diminui lá na frente, na infância, chance de obesidade, de diabetes do tipo 2, né, que é a diabetes que a gente adquire, de pressão alta. A gente tem um melhor desenvolvimento neurológico das crianças. Já foi comprovado que crianças que estão amamentadas são crianças mais seguras, então elas têm autoestima melhor, elas são mais seguras, elas se sentem mais amparadas. Isso falando lá na frente. Falando agora de quando eles são recém-nascidos, eu brinco, eu falo que o corpo humano, ele é muito inteligente. Então, os anticorpos que a mãe libera no leite, ele é totalmente baseado nas bactérias que a mãe entra em contato. Então, o nosso organismo percebe quais são as bactérias que a gente mais tem contato em casa, na rua, que a mãe tem, né? Em Sim, contato, e ele produz anticorpos contra essas bactérias, porque ele entende que é o que ali vai ser o que o bebê vai estar em contato. Fora todos os outros anticorpos que a gente sabe que passa. O que está mais aí sendo falado hoje em dia é é, a passagem de anticorpos do Covid. Então, tanto mães que tiveram Covid,
passam anticorpos pelo leite, quanto mães que são vacinadas também passam anticorpos pelo leite. Até então, a gente está vendo que está sendo passado anticorpos pelo leite materno. Então, É, isso é um benefício enorme para os exato. bebês. É. E para as mamães, né, a gente sabe que as mães que amamentam, elas também têm uma diminuição de risco de doença cardiovascular, menor incidência de câncer de mama, endométrio e ovários. O retorno do peso no pós-parto também é mais imediato do que aquela mamãe que não amamenta, né? Então, assim, são múltiplos benefícios, além do vínculo, né, afetivo, emocional. As crianças crescem já com esse amparo, igual a Ana falou, com essa segurança, né? Então, assim, tem que ser uma dupla de duplo sentido, né? Uma via de duplo sentido. E com isso a gente vai trazendo benefício para um lado e para outro, né? Sim. Agora, nesse momento de Covid, muitas mães ainda têm insegurança de amamentar, né? Eu tive contato, eu tive Covid, estou com Covid, eu posso amamentar, Ana? Pode. Isso aí não é contraindicação. Então, mães que estão com Covid podem continuar amamentando. Você não passa Covid pelo leite para o seu bebê. A única orientação que a gente dá é sempre higienizar bem as mãos. Então, lavar bem as mãos, passar álcool nas mãos. E toda vez que for ficar mais próxima do bebê e for amamentar, tentar manter a máscara Máscara. o maior tempo possível. É o ideal para a gente não ter essa transmissão para o bebê. E também, até tranquilizando um pouco, a pouco tempo a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento e que assim não aumentou a taxa de óbito em recém-nascidos ou crianças que tiveram Covid. A gente está vendo que eles são, a maioria, ou eles são assintomáticos ou eles têm sintomas bem leves, bem de gripe mesmo. Então, às vezes as mães ficam mais preocupadas e falam: não se É, preocupem com os bebês, se preocupem com com vocês, porque vocês, puérpera é é. risco, muito É, maior do que o bebê. exato, exato, exato. Né? Então, eu sempre oriento isso também. Elas ficam inseguras, apesar de ser tudo muito novo, mas a gente nunca teve nada, né? Não. Nem com as mamães, nem com os bebês que amamentaram. Pelo contrário, né? Você tá ali, né? Você tá até se sentindo, nossa, eu tô conseguindo amamentar, né? Lógico que as mamães que têm condições e tudo mais. Lógico. E aí o pessoal hoje em dia tá até querendo, né, amamentar dois filhos ao mesmo tempo, para Tá, quem já foi vacinado tá. e poder passar esses anticorpos, mas ainda tudo é muito novo, né, Ana? É, a gente não sabe a quantidade de leite que o bebê precisa entrar em contato para adquirir esses anticorpos e nem quantas vezes ele precisa entrar em contato com esse leite. Então, já tiveram mães que perguntaram: eu posso tirar um pouco do meu leite e dar para o meu filho mais velho para passar os anticorpos? A gente não sabe, ninguém sabe ainda quanto precisa desse leite para passar anticorpos para o bebê e em quantas vezes ele precisa entrar em contato, porque um recém-nascido, ele está mamando ali a cada 3 horas, então o contato Sim. é muito mais frequente do que 20 ml num copinho. Então, a gente ainda não tem essa resposta. Então, o ideal é Sim, manter a amamentação do jeito que você está fazendo. A princípio, não é, faz diferença você dar 20 ml para uma criança mais velha. exatamente. A gente ainda vai precisar de muito estudo, né, de muitos dados para a gente ter essa comprovação, né? Mas com certeza as crianças que estão ali no curso, né, que estão sendo amamentadas, elas vão ter um benefício, Sim, com né? certeza. Né? E, ô Ana, e vamos falar um pouquinho com o pessoal também dessa questão, né? Que às vezes nem tudo flui como a gente deseja no começo, e às vezes é necessário introduzir um complemento, e aquela mãe já se vê perdida. Nossa, já estou frustrada, não vou conseguir amamentar. Então, às vezes, o complemento nos primeiros dias de vida não é uma sentença de que a amamentação não vai acontecer, né? Não. Então, eu sempre falo para isso, né, com as mamães que às vezes o bebê teve hipoglicemia, o colostro estava em pequena intensidade, eu não estava sugando direito, precisou introduzir, foi com alta com complemento. Eu, calma lá. Vamos chegar em casa, tomar aquele banho, colocar a cabeça no lugar e colocar o bebê no peito, né? É, E o que você costuma orientar para esses bebês que às vezes saem da maternidade com o complemento? normalmente, assim, as causas que a gente tem que usar complemento na maternidade é a hipoglicemia, que você falou, ou se a mãe, às vezes, não tem uma produção de colostro adequada, ou se o bebê não consegue sugar direito. E, às vezes, isso pode Uhum. ser necessário a gente entrar com a fórmula, mas é bem do jeito que você falou. Ela não é uma sentença. O mais importante que eu oriento para as mães é não deixem o peito de lado. Porque, às vezes, a gente acaba dando fórmula com medo, por exemplo, do bebê passar fome, e você acaba se apegando na fórmula. Então, assim, Exato. o principal é toda vez coloca o bebê, a hora que o bebê tá chorando, se ele quer sugar. Então, ele quer sugar, põe ele no peito primeiro, deixa ele sugar o quanto ele quiser. E se ele demonstrar ainda que ele quer
que ele tá acordado, tá irritado ainda, aí você complementa, e aí varia muito de bebê para bebê, o que a gente vai orientar na consulta. Mas a Sim. produção de leite materno, ela é totalmente dependente da sucção do bebê. Não tem remédio melhor para a produção de leite do que o bebê sugar. Então, às vezes, tem mãe que fala, eu tenho a produção mais baixa, o que eu posso fazer para aumentar a produção? Então, o primeiro ponto é coloca seu Colocar o bebê para bebê. sugar. Porque se o bebê não suga, o leite fica ali parado. Então, ele manda uma mensagem para o cérebro, tem um fator que chama fator inibitório da lactação. E aí ele manda essa mensagem, ele fala, não tem ninguém precisando de leite, pode parar de produzir. Então, você Exato. diminui a produção. Então, isso é uma das coisas que é muito, é muito comum acontecer. A gente acabar se É, apegando mais à fórmula, porque ela é mais fácil. A gente sabe que é é. muito mais fácil. E aí acaba deixando o peito de lado. Então, eu dou o peito só de manhã, mas à noite eu dou a fórmula. Esse período que você fica sem dar o peito, ele já diminui a produção de leite. E Exatamente. tem auxílio aí que a gente usa, que é da bombinha de leite, que é o que a gente chama que é o power pumping. Então, É, você usa a bombinha de leite como se fosse o bebê sugando. Então, às vezes é naquele intervalo de 3 horas que o bebê está dormindo, você põe a bombinha ali para ordenhar. Sempre lembrando que ordenha não mede produção. Então, eu já vi mães que amamentaram até os 2 anos e quando ia para a bombinha, ordenhava 2, 5 ml. Isso não quer dizer é, nada. Mas você é. põe a bombinha para trabalhar, para estimular, para o seu cérebro entender como se tivesse Ele tá alguém precisando. sugando para aumentar a produção. E aí, nas consultas com o pediatra, naturalmente, quando a produção de leite vai aumentando, as mães vão tirando a fórmula. Porque o bebê já vai sugando tudo que ele precisa ali, se a pega estiver adequada, se não estiver machucado nem nada. O bebê Sim. vai tirando tudo que ele precisa e ele acaba assim, mamou no peito, já fica largado, não quer mais tomar a fórmula. Então, aos poucos, naturalmente, a fórmula já vai saindo da jogada e vai ficando um aleitamento Exatamente. exclusivo. Que é a relactação, né? Que às vezes os Sim, pacientes estão cheios de siglas aí. E é só importante falar, esse Power Pump eu acho super legal, mas às vezes são as mamães que produzem muito leite, cuidado com isso, né? sim. Porque Tem que ser senão as quem mamas tem começam a baixa ficar produção. super engurgitadas, É, e aí às vezes a gente tem que fazer algumas manobras aí para diminuir o engurgitamento. Justamente é quando o bebê tá sugando, né? Você dá aquela bombadinha. Mas se o bebê sim, não tá sugando, eu quero. E aí você acha que o problema é com você. Não, vamos lá, vamos pedir uma avaliação para ver se o bebê tá com a sucção adequada, para lógico. ver se vai haver mais necessidade. Porque eu vejo muitas mães, eu acho que eu diminuí minha produção. Não é que diminuiu, é que o bebê tá mamando que você tá produzindo, tá mamando que você tá produzindo, então não precisa sobrar mais. Seu cérebro já entendeu que ele Sim, precisa produzir o que tá saindo, né? Então, às vezes, principalmente quando já estabeleceu a mamada ali, uns 2, 3 meses, nossa, doutora, eu tô preocupada, eu acho que preciso de um remédio. Não precisa. E saber que toda mamãe que amamenta precisa descansar, né? Que é durante a noite que a gente libera mais prolactina, que vai ser responsável pela produção do leite, né? sim. Então a gente sempre acorda de manhã com aquelas mamas fartas, cheias, às vezes até dolorosas, porque a gente teve esse período da noite onde a gente acabou produzindo mais o leite, né? Sim, Então, com assim, certeza. saber ficar confortável nessa situação. Eu produzo o que o meu filho precisa, mas precisa colocar ele no peito para você sempre entender que precisa produzir mais, né? Ou menos Sim. conforme a mamada, né? Com 3 meses eles já viram. A gente fala que parece que vira uma chavinha no bebê quando ele tem três É, meses. Então eles já viram muito mais, eles já sugam com muita mais facilidade. Então, às vezes as mães até estranham, porque não é mais aquele bebezinho que levava meia hora, 40 minutos para sim, mamar tudo que precisava. sim. Em 10, 15 minutos eles já mamam, acabou, já estão satisfeitos. Então as mães até estranham, falam, acho que eu não estou produzindo tanto, porque dá 15 minutos ele para. Mas é É, porque ele já está sugando mais tudo que ele efetivo. precisa. Exatamente, mais efetivo, mais forte a sucção, então mais Sim, rápida, né? Então no começo dura 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, depois já vai sendo uma coisa bem mais eficiente, sim, com né? certeza. Ô, Ana, chegaram algumas perguntas aqui, só para a gente não deixar de responder. Aumenta o risco de alergias com a introdução precoce do complemento? Sim, a gente sabe que você pode aumentar, você pode desenvolver alergia à proteína do leite de vaca se você entrar em contato com a fórmula nos primeiros dias de vida, mas é o risco e o benefício. Então, às vezes o Uhum, bebê está com hipoglicemia, o bebê não está, por exemplo, tendo xixi, não está fazendo xixi adequadamente, porque não está se hidratando adequadamente. A gente precisa lançar mão desse artifício. É o risco e o benefício. Você não vai deixar o sim, bebê com hipoglicemia por conta desse risco, mas exato. pode aumentar sim. E como que eu sei se o bebê tem alergia à lactose? E essa é um dos mitos do recém-nascido.
bebês, a alergia à lactose que a gente tem, adultos às vezes tem, eu não posso tomar lactose, que eu passo mal, tenho diarreia. Isso a gente adquire ao longo da vida. Então, ao longo da vida, a gente vai criando uma intolerância à lactose. A intolerância à lactose, que é o que algumas mães perguntam se os bebês têm, é extremamente grave em recém-nascidos. Então, não existe essa intolerância. Meu bebê tem muita cólica porque ele tem intolerância à lactose. Não tem essa relação. A intolerância à lactose em recém-nascidos, em bebês mais novos, ela é muito grave, porque o bebê não absorve nada. Então, são bebês desnutridos que precisam ficar internados. Então, é um caso muito específico. E Sim, acho que a alergia que perguntou é aquela alergia à proteína do leite de vaca. sim, E sim. aí é uma alergia que o bebê pode desenvolver ao longo da vida. Normalmente o pico é entre 2 e 3 meses que começam os sintomas, que o intestino dele faz uma alergia a proteínas específicas do leite de vaca. E aí a gente tem, se ele é amamentado, não precisa parar de dar o peito, pelo amor de Deus, pode continuar. A gente só faz algumas dietas de restrição na mãe, e se o bebê é alimentado com fórmula, a gente troca a fórmula para fórmulas especiais. Mas isso é tudo em avaliação com um pediatra. Eu evito ficar falando sintomas, eu sempre brinco com as mães. Eu falo, eu não vou te falar o que que dá, porque senão você fica com aquilo viciada, olhando. Toda hora você Exatamente. acha que seu bebê tá com isso. Então, Exato. normalmente, a gente olha o ganho de peso, a gente olha se é um bebê irritado, como estão as mamadas, como é o cocô do bebê. Então, todas essas podem ter alterações se ele tiver alguma alergia à proteína do leite de vaca. Sim. Bebê de 9 meses, acorda 8 vezes na madrugada. Ai, meu Deus, pode ser fome? Devo dar complemento? Pode ser tudo e Eu tô pode ser falando. nada. É. Normalmente, assim, eu falo, gente, as mães perguntam, né? Ai, doutora, quando que eu vou dormir de novo? Eu falo, normalmente, quando criança, quando o bebê tiver uns 30 anos. Se casar, se não casar, aí você não dorme mais. Mas é assim, o sono das crianças até os 2 anos que vai normalizar. Então, eles têm despertares mais frequentes. Então, eu falo, às vezes as mães chegam e falam, doutora, ele só acorda uma vez de madrugada. É normal. Mas ele acorda de hora em hora. É Também é normal normal. também. Então a gente É, precisa ver. Eu não consigo falar só com isso se é fome ou não. Tem casos é, que a gente vai precisar complementar. exatamente. Mas Exato. normalmente um bebê de nove nove meses meses é já muito difícil come. ser fome, já come, já tem uma dieta estabelecida. É, Então é. provavelmente é a fase do sono que muda. E aí eu que vivi já essa experiência, gente, eu escutei uma vez assim do pediatra. De madrugada, a madrugada não foi feita para comer, né? Então, assim, é que estabelecer um vínculo da amamentação ali, né? E o bebê vai querer aquele vínculo, porque às vezes ele Lógico. vai querer a mama só para chupetar, Sim. né? Então, assim, é ruim, porque às vezes na maioria das vezes a gente é privada de muito sono, a gente tá cansada, tem outros afazeres, acordar a madrugada inteira não é legal, mas aí que entra, às vezes, eu acho que a parceria, né? Porque toda vez que a mãe levanta de madrugada, o bebê vai querer o peito, Lógico, isso é né? com certeza. Né? Eu E assim, falo, se você for acalmar o seu filho na madrugada, é igual você passar com um bolo de chocolate na frente de uma criança de 3 anos. Ela vai querer comer. exatamente. Então, É, o do é, bebê é do mesmo jeito. Se tiver no colo da é. mãe, ele vai É. acalmar com um peito. E isso eu acho que não serve muito, Ana, não sei. Eu tô te falando isso por experiência pessoal mesmo. Acho que até o 6º mês, eu acho que não é legal, porque o bebê, às vezes, não mamou o suficiente na mamada anterior, às vezes vai acordar com fome. Mas depois que a criança já começou a comer, eu particularmente, eu tenho aquela sensação de que, assim, tá fazendo aquele charme porque quer a mãe, às vezes é outra coisa, às vezes tá sujo, às vezes deu uma cólicazinha de madrugada, igual a gente às vezes é despertado também no meio da noite, né? Eles não têm, não é tanto um quadro de fome assim que eles vão na madrugada. Às vezes eles vão sugar e vai vir leite, com certeza. Exatamente. Mas eu sempre falo, gente, esquece essa ideia de que eles vão pro peito só porque tá com fome. Então, É, isso é um mito aí da amamentação de que ele vai pro peito só porque tá com fome. Não, na verdade, ele vai pro peito se ele tá com sede, ele vai pro peito se ele estiver assustado onde ele tá, não tá entendendo o que tá acontecendo, ele vai querer sugar para se acalmar. E aí, essa questão da mãe acordar à noite, aí entra aquela parte do desmame noturno. Isso vai depender muito de uma escolha da família, porque tem mães que não ligam e vão continuar acordando na exatamente. madrugada. É, É só assim, se tiver muito inconcebíveis, a gente fala, ó, tenta trocar o cuidador, então tenta intercalar, né? Uma hora vai a exato. mãe, uma hora vai o pai. Mas isso é É, muito uma decisão da família. Tem gente que vai super bem exatamente. até os 2 anos e vai Exatamente, tranquilo. exatamente, exatamente. Mas não pensar que toda vez que o bebê acordar é fome, gente, que não é.
Não é. E também beber toda vez que chora também não é fome durante o dia, né, Ana? Não é fome, Eu preciso não é. colocar no Às vezes peito eu toda falo, hora. eu brinco às vezes com os pais, eu falo, gente, mas antes de colocar no seio, tenta assim, olha a fralda, vê se não é fralda. Tenta acalmar, às vezes o pai pega no colo e tenta acalmar um pouco, às vezes ele acalma sozinho. Então ele Sim, volta, ele consegue relaxar e voltar a dormir de novo. Então nem sempre, porque é difícil para a mãe. Às vezes a gente fala de rede de apoio, mas a rede de apoio também não, dá aqui o bebê que agora quem vai tentar fazer para dormir sou eu. E tenta tirar um pouco de perto da mãe, para a mãe poder dar uma respirada. Porque às vezes ele não vai, sim, ele vai, logicamente, ele vai dormir muito mais rápido no seio, porque acalma muito mais, ele sabe, os bebês são exatamente. espertos, eles sabem que estão com a mãe. Só que às vezes você só precisa embalar ele, ninar ele, que ele vai dar uma acalmada. Então a Exatamente. rede de apoio funciona assim também, Maternidade e realidade, né? com certeza. Vocês recomendam congelar o leite quando a mãe precisa trabalhar e não quer dar a fórmula? Qual a melhor maneira de descongelar? Eu acho bem legal essa pergunta. Eu Obrigada, Tati. recomendo. Eu acho super legal a gente fazer esse congelamento. Se for por um período curto, então às vezes a mãe sai por 3 horas, vamos supor. Você não precisa congelar, mas consegue ordenhar o leite. Esse leite pode ficar na geladeira. Na geladeira ele pode ficar por 24 horas descongelado. Então você pode manter ele na geladeira e ofertar. E sempre tentar ofertar sem ser com bicos artificiais. Então, ou naquele copinho mesmo, copo aberto, igual a gente toma, ou na colher dosadora, para não ter o risco de confusão de bico. Uhum. E se for ficar por um período maior, então se a mãe tiver uma produção boa de leite e vai deixar congelado já para vários dias, as recomendações são em média entre 15 e 30 dias no congelador, se for aquele congelador separado da geladeira. Se for aquele congelador, o freezer, né, dentro da geladeira, eles deixam ficar, eles pedem para ficar no máximo uma semana, 10 dias. E aí, para você descongelar, o ideal é descongelar em banho-maria. Tentar descongelar Maria. ali em banho-maria, nunca descongelar no micro-ondas, porque ele vai descongelando gradualmente. E a partir Sim, do momento que ele fica em ar ambiente, você pode manter até 3 horas o leite ali em ar ambiente. Depois disso, já vai ter que descartar. exatamente. Existem fórmulas veganas, são tão boas quanto? Boa pergunta. Eu não Vanessa, sei te obrigada. falar se tem totalmente fórmula vegana. Eu sei que É, tem algumas fórmulas que são a base de soja, mas a gente não costuma usar porque elas são bem menos calóricas. O suporte aham, que dá para o bebê é bem menor. Agora, sim. totalmente vegana, essa eu vou ficar devendo. É. Não sei falar se tem. Eu também não, Vanessa. Eu tenho uma prima, uma prima não, uma cunhada que ela é nutricionista e ela usou umas fórmulas diferentes no meu sobrinho quando precisou. E depois eu te passo essa resposta. E aí ela me fez uma pergunta também, tipo, ai, minha mãe não amamentou, né? Eu não vou conseguir amamentar. Então, assim, não ficar com aquela pontinha, com aquele estigma de não deu certo para minha irmã, para minha mãe, para minha sobrinha, não vai dar certo para mim também. Não. Sim. Cada realidade, uma realidade. Cada mãe, um filho, cada filho, a sua experiência pessoal, cada pega, cada sucção, cada mama é diferente, né? Então, não levar nenhuma informação que vocês, principalmente, escutaram de leigos, né? Nossa, falou que o meu peito tá pequeno, meu peito não cresceu. Não mudei o número do sutiã na gravidez, não vou ter leite. Não fica com esse estigma, né? Não fica com esse É, estigma, que às vezes já pode ser o primeiro passo para não dar certo. Né? Que a gente sempre fica então, com aquele negativo ali, né? A gente vai plantando aquele negativo. Não, vamos prospectar que vai dar tudo certo e vai. não tem. Mama pequena não quer dizer que não vai produzir É. leite. Mama E nem grande não mama quer dizer que farta vai também. produzir. Ele varia bastante de gestação para gestação. Às vezes, em gestações diferentes, a amamentação ocorre diferente para as mães. Depois eu vou contar minha experiência. Dani Cassiano, obrigada pela participação. Quais os alimentos devem ser evitados nos primeiros dias da vida do bebê? Eu não prescrevo nada. Olha, às vezes algum alimento que tiver alguma intolerância, alguma alergia, alguma dificuldade de digestão, né? As carnes digestionais mais lentas, às vezes, porque às vezes dá um pouquinho mais de refluxo, às vezes tá com o abdômen mais distendido, o intestino não funciona adequadamente. Mas assim, proibido não tem nada. Porque primeiro que nos Não. primeiros dias também o bebê não vai ter cólica, né, Ana? Eu acho que A ela cólica vai começar a vai partir dos surgir 20 mais. dias de vida. E a gente Exatamente. não tem relação nenhuma de alimentos que produzem, que vão dar cólica no bebê. É lógico que tudo tem que ser com parcimônia. Então, o feijão causa cólica? Causa. Se você comer feijão, caldo de feijão no café da manhã, no almoço, na janta, até você vai ter cólica. Exatamente. Se você comer uma barra de chocolate de manhã, uma barra de chocolate à noite,
você também vai ter um pouco de distensão abdominal ali. Mas não Exatamente. tem nada proibido. Eu sempre Proibido. falo, olhem o bebê. Então, eu É. percebi que se eu comer feijão preto, ele fica mais incomodado. Então, Então, tenta diminui cortar o o feijão feijão. preto. Mas não tem nada que sirva para todas as mães, ou então que seja alguma coisa É. totalmente proibida. Proibida, exatamente. Mesmo porque a gente vai vendo do bebê, que às vezes tem bebês que a mãe tira tudo e o bebê continua com cólica, né? Sim. Então, mais uma vez que não vincula o que a gente come com as cólicas do bebê. Meu bebê tem 1 mês e 3 dias em livre demanda, porém à noite por volta das 23 eu percebo que ele mama de forma um pouco mais agressiva. É normal ficar mais esfomeado? Será que é isso? Carla Albuquerque, obrigada pela pergunta. Essa hora é o terror, que a gente fala que é a hora da bruxa. Então, normalmente é entre 8 horas, 7, 8 horas até umas 11, meia-noite, que na verdade é a queda de um hormônio do bebê, que é o cortisol, que deixa o bebê mais acordado durante o dia. E na gente também isso acontece. E aí você aumentaria a sua produção de melatonina. Só que os bebês não produzem melatonina, eles tiram a melatonina do leite da mãe. E mesmo assim é uma quantidade pequena. Então, nesse horário, o organismo dele entra em conflito porque ele não entende que tem um hormônio caindo e precisaria subir outro. Então, normalmente é aquela hora que você fala, gente, trocaram o E bebê que agora? estava aqui em casa. Alguém É, entrou, pegou meu bebê e colocou outro diferente. Porque eles ficam totalmente irritados. E aí, provavelmente, esse mamar aí de forma mais agressiva é porque ele está mais agitado mesmo. Então, o ideal nessa hora é o que máximo que consiga acalmar. Então, fazer, às vezes, banho de ofurô, deixar o ambiente mais mais tranquilo, escurinho. deixar mais escuro. Às vezes É. dá até banho, colocar, eu falo, coloca um pouquinho de sachê de chá de camomila, ou até o chá de camomila mesmo, na banheira, que libera uma essência ali pro bebê que dá uma acalmada. Então, provavelmente deve ser essa fase aí da hora da bruxa que os bebês passam. E aí que eu falo assim também que às vezes criar as rotinas, né, vão estabelecendo um pouquinho melhor a confiança e a segurança do bebê. O bebê sabe o que vai acontecer, Sim. então às vezes eles ficam mais tranquilos, né? E eu falo também que às vezes o que a gente faz no dia tem um reflexo no período da noite. Né? Então, por exemplo, aquele dia que foi mais agitado, de repente tomou uma vacina, foi no pediatra, um barulho que ele não estava acostumado, aquilo lá vai ter um reflexo, né, no período da noite do bebê, Sim. principalmente às vezes no adormecer, né? Então a gente fica tranquila e nessas situações a gente fica alucinada, porque é naquele horário que a gente já tá cansada, nossa energia querendo abaixar e aquela criança alucinada em casa, né? Então, assim, às vezes a gente entra em conflito e a nossa energia acaba atrapalhando aquele equilíbrio da energia do bebê, né? Então a Essa hora gente da tem. bruxa, ela tem relação. Eles falam, né, que também, inclusive, ela é pior nos dias que a mãe está mais cansada. É uma relação única, assim, de simbiose totalmente a mãe e o bebê. Então, independente, tá? Essa hora da bruxa, quando a mãe está mais cansada, pode acontecer com mães que dão só fórmula? Pode, também pode acontecer. Então, Sim. eles sentem essa relação da mãe mais cansada e acaba sendo mais agitado ainda para o bebê. Por isso que eu falo, vamos tentar manter a calma, não fiquem desesperados, porque o bebê acaba Troca, sentindo né? Deixa a isso. outra pessoa pegar um pouco o bebê Sim, também, ver se consegue acalmar, né? E às sim. vezes as mães confundem isso, nossa, tá com fome e não tô produzindo leite adequadamente. Vou dar a fórmula que ele vai dormir a noite inteira. E não é por aí, Não, né? Então, às vezes a gente acaba caindo num erro, num tropeço, e as coisas não vão se resolver da mesma forma, não. né? Cíntia, quando a mãe toma chá de ameixa ou erva doce, ajuda no intestino do bebê? Pode ajudar. A gente não tem certeza se vai ajudar ou não, mas às vezes comer mamão, tomar a mãe, né? Comer mamão, tomar chá de ameixa, erva doce, chá de camomila, pode ajudar um pouco no bebê. Não é 100%, mas ela pode ajudar um pouquinho. É indicado vitamina D desde quando é recém-nascido? Ô, Ana, você já prescreve? Sim, a gente já passa a vitamina D. Normalmente, entre 7 a 10 dias de vida, a gente já começa com a vitamina D e aí mantém até os 2 anos de vida. E pode usar óleos essenciais nos bebês, né? Pode, pode. Se for no banho, às vezes em difusor próximo, eu nunca oriento esses óleos essenciais para tomar, Em porque às contato vezes eles direto. têm álcool na formulação, Uhum. então pode fazer mal para o bebê. Mas se for essência, liberar essência com difusor, colocar na hora do banho, às vezes tem gente que pinga um pouquinho no lençol onde o bebê vai dormir, pode, sem Sim. problema nenhum. Hoje em dia a gente tem usado muito aromaterapia, né? Então, para Muito. tudo vai muito legal, né? Funciona muito.
Bom, de perguntas que estão aqui, eu acho que a gente já conseguiu responder todas, tá? Eu não sei que você recebeu algumas. Ah, foi aquela da candidíase, né? Foi, foi. A Que gente me pôde falar. perguntaram de candidíase que a mãe, o bebê estava com candidíase na boca e a mãe acabou pegando candidíase no seio. E na realidade pode acontecer para os dois lados. Então, o Uhum. bebê, pela imunidade mais baixa, às vezes ele pode ter contato com a cândida que a gente tem no nosso corpo inteiro, e ele pode desenvolver a candidíase na mucosa oral. Então, ele fica com plaquinhas brancas na bochecha, no lábio, na língua. E aí, como ele está em contato direto com o seio da mãe, às vezes, mesmo não machucando, o seio ele pode ter microfissuras ali. E aí, Sim, essa cândida, que é um fungo, ela entra em contato com o seio da mãe e acaba tendo a candidíase mamária. E o é, contrário também pode acontecer. Eu sempre oriento as mães, tenta não usar o absorvente de seio. Tenta fazer aquelas rosquinhas com pano, ou então tem alguns absorventes hoje em dia de pano mesmo, de 100% algodão. Porque ficando úmido, abafado, e ali você está sempre produzindo leite, é a ajuda na porta de recuperação, entrada né? para uma infecção. E aí, às vezes a mãe tem a candidíase mamária e pode passar para o bebê. Então a gente, às vezes, não sabe quem começou primeiro. É. Normalmente, se tá só a mãe, então às vezes o bebê não tá com lesão nenhuma na boca, só a mãe tá com candidíase mamária, a gente trata só a candidíase mamária da mãe. E se nesse meio tempo o bebê aparecer, a gente trata o bebê junto também. E não precisa deixar de amamentar, né, Ana? Não, 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 não É precisa. O máximo que importante. você vai fazer para tratar a mãe, a gente passa pomada, o máximo que você vai fazer é só tirar Tirar sutilmente, não precisa ponto. ficar esfregando também, porque senão Exatamente. machuca, e tira ali o Exatamente. excesso do seio da mãe. Mas é E é só legal isso. também, gente, igual a Ana falou, assim, quanto mais úmida forem as mamas, pior é. Não só para isso, né, mas também para, às vezes, outras sensibilidades mamárias. Por isso que a gente fala assim, mama tem que estar sempre seca, Uhum. né? E às vezes a gente transpira, a gente aumenta muito a nossa temperatura corporal quando a gente está amamentando, a gente fica transpirando, o seio transpira. Então sempre tem uma toalhinha perto, tirou o bebê, dá aquela secada, o absorvente ele vai ser uma fonte de proliferação. A concha também, Sim, né? Então eu gosto muito da concha no pré-natal, depois eu não gosto mais tanto, justamente por causa disso. Tá com o sutiã molhado, troca o sutiã, né? Porque assim, tudo isso pode ser uma fonte de colonização mesmo, né? E às sim. vezes a gente ficar insegura, né? Com a dor que vai ter, às vezes pela sensibilidade do fungo ali, e às vezes acabar, né, gerando um insucesso aí na amamentação por algum cuidado que a gente já poderia ter essa orientação. Então, na Sim. dúvida, consulte um de nós, especialistas, porque a gente vai saber fazer as orientações mais adequadas, Sim, né? com certeza. E mesmo E assim, cuidar. Desculpa, pode pode falar, Fernanda. imagina. Não, e mesmo nas fissuras, às vezes, que surgem por causa de pega inadequada, igual a Ana falou lá no começo, nosso organismo ele é tão inteligente, a natureza é tão sábia, que às vezes a gente, os anticorpos que a gente produziu, né, e tá produzindo por aquele leite, ele já é suficiente para cicatrizar o seio, né? Então, fala assim, melhor remédio para cicatrizar a fissura mamária, lógico que hoje a gente usa de outras tecnologias também, tem tecnologia com energia e tudo mais, né, que são os lasers e tudo mais, mas é o próprio leite em contato com o seio, né? Aquilo, tomar um banhozinho de sol já é muitas vezes o suficiente para a Sim, cicatrização das fissuras, né? sim. E sempre lembrar, o ideal é sempre usar sutiã próprio para Pra amamentação, durante a amamentação. amamentação. Porque às vezes a gente usa sutiã que aperta muito, você diminui a produção de leite. E às vezes o Sim, próprio sutiã ele não tem absorção adequada, o ideal é usar os mais próximos do 100% de algodão, para eles tentarem absorver um pouquinho mais, porque às vezes a mãe está sempre ali produzindo leite. E aí, quanto melhor você usar esse sutiã, quanto mais próximo do algodão for, menor a chance dele causar alguma lesão ali. Porque até fissura, eu já vi fissura não por pega do bebê, mas por conta de sutiã, que não tinha ali exatamente. a proteção adequada. É, E aí isso é importante porque às vezes, principalmente esses sutiãs, às vezes que tem aro e tudo mais, eles fazem compressão das glândulas, né, dos lactótrofos, e aí às vezes aquilo inibe a produção do leite, às vezes tem até mastite e tudo Sim, mais, justamente por causa da interrupção do trânsito, né? Então às vezes o paciente vai examinar, nossa, mas o que que é essa vermelhidão? Aí na hora que a gente vai ver, é onde estava passando ali o aro do sutiã. Então, sutiã próprio para amamentação é uma fase, não são bonitos, mas, gente, é o que tem para o momento e vamos ser felizes com eles mesmos, porque, sim, né, vale a pena, é um investimento que vale a pena, com né? certeza, com certeza.
Então, acho que de candidíase a gente falou, a gente não falou de lactogestação, né? Perguntaram pra É, gente sobre lactogestação e tandem, né? a lactogestação é você amamentar o seu filho enquanto você está gestante de outro bebê, né? Então, se você está gestante, você continua amamentando seu primeiro filho. Tem algumas contraindicações, que daí tem que ver com o ginecologista, que ele vai É, os saber falar muito obstetras, melhor. geralmente. Isso. E aí eles vão saber falar. Na verdade, assim, a gente orienta principalmente as gestações de risco, né? A suspender o aleitamento a amamentação do filho mais velho, porque a amamentação, a produção de prolactina, libera ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável pela ingestão do leite, então ele vai estimular uma contração uterina. Então, aquela mãe que está com uma gestação de risco, às vezes uma ameaça de aborto, o hematoma subcoriônico, tudo isso tende a gerar mais contração uterina na hora que o bebê está fazendo aquela sucção mamária para ejetar o leite. E aí a gente proscreve, né, a amamentação. Então, né, em especial nessas gravidezes de mais risco. E agora, assim, quando assim, a gravidez está fluindo bem, às vezes as mamães que estão amamentando, elas demoram um pouquinho mais para descobrir a outra gravidez, às vezes está no quarto mês, assim, já aconteceu, né? Então, não tem uma necessidade absoluta de suspender, né, a Sim. amamentação, mas é uma coisa que tem que se pensar, porque eu não sei até que certo ponto, né? Eu não sei como que os pediatras, eu até não tenho conhecimento de como vocês orientam isso, de quando você vai amamentar dois filhos em idades diferentes, né? Essa é a amamentação em tandem, né? Também. Então, isso é você amamentar dois filhos em idades diferentes. Não tem contraindicação. Você pode, às vezes, até, se você amamentou, vamos supor, você fez a lactogestação com o seu primeiro filho durante a gestação inteira. Chega um bebê novo e às vezes você quer tirar o seu primeiro filho do seio, é muito chocante para ele, porque ele normalmente os bebês, as crianças mais velhas, os primeiros filhos, eles já ficam um pouco enciumados quando chega um bebê. Então, às vezes, você Sim, manter essa amamentação é até mais tranquilo para outra criança saber lidar com o bebê que está chegando. A única coisa que exatamente. a gente pede quando vai fazer a amamentação em tandem é você priorizar as mamadas do recém-nascido. Porque o Exato. bebê mais velho já vai estar se alimentando, então não vai ser a principal fonte de alimento. Só que para um recém-nascido, o leite materno ainda é a principal fonte. Então, sempre prioriza as Priorizar mamadas para o bebê mais recém-nascido, novo. e aí você consegue ir encaixando o outro filho nos Exatamente, intervalos. exatamente. Exatamente. E eu falo também que às vezes na lactogestação, às vezes os próprios bebês eles sentem, né, alterar o sabor do leite por causa da produção Sim, hormonal que está alterada. Então, às vezes acontece até um desmame espontâneo durante aquela gestação, né? E as mães elas já sentem a culpa de estou grávida, vou ter que tirar do peito. Eu disse, não, calma, não é por aí. Né? Não vamos aham, ficar desesperadas, às vezes as coisas podem fluir naturalmente, às vezes pode continuar, né, amamentando, mas vamos ver, um dia de cada vez, né? sim. Então, assim, é um trabalho, né, que a gente vai avaliando mês a mês ali no pré-natal para poder fazer uma orientação mais correta. E depois é a mesma coisa, né? Tem que sempre priorizar quem precisa exclusivamente do peito, né? Sim, com certeza, com certeza. Ana, você pegou mais alguma pergunta por aí? Eu acho que as que eu tinha também nós já acabamos respondendo. O Eu que eu acho acho que é. legal falar também, a gente falou de relactação, lactogestação e translactação. Sim. Então, a relactação, só para todo mundo entender, a relactação é quando às vezes o bebê não tem apego adequado, então a mãe tem uma produção de leite muito alta, ela ordenha o seu leite, e aí ela coloca por uma sondinha, ela coloca bem ali perto do mamilo dela, e ele suga e suga o leite dela. A translactação é quando essa mãe tem que complementar com fórmula, e por algum motivo vai ter que entrar essa fórmula, e para a gente continuar estimulando a produção de leite da mãe, a gente coloca essa mesma sondinha, então às vezes pode fazer até com um copo, ou então às vezes até se a mãe já A comprou colherzinha mamadeira, pode usar dosadora. mamadeira, colherzinha dosadora. Então você pode fazer ou dar na colherzinha dosadora para o seu bebê, ou então você pode usar essa sondinha. E tem toda uma técnica específica que você coloca a sondinha bem próximo ali do bico do seu seio, e aí o bebê sugando, ele vai sugar essa fórmula, mas ele vai estimular a sua produção de leite também. E aí a chance de você ter confusão de bico é bem menor. Exatamente. Então, assim, são todas as possíveis oportunidades, né, que a gente pode trazer para, às vezes, aquela alimentação que não foi tão bem sucedida no início, mas que são as alternativas para a gente continuar aí nessa seara, né, que às vezes, quando as mães, né, falam, não, eu tenho o desejo 100% de Sim, amamentar, é o que a gente pode fazer, né? E muitas vezes a gente tem muito sucesso com isso, né, Ana?
Tem, Muitas porque experiências bem positivas. você consegue estimular a amamentação, você consegue estimular a produção de leite, às vezes você consegue deixar essa fórmula de lado. Eu sempre falo para Exatamente. as mães, eu tenho mães que adotaram bebês e produzem leite, tem toda uma preparação, mas elas conseguem É, produzir o leite. Então, hoje a medicina está muito avançada, a gente consegue usar vários artifícios para a gente ajudar. É lógico que tem casos específicos, é sempre bom lembrar que tem casos específicos que, por algum motivo, a mãe tem uma baixa produção. Às vezes tem alguma exato. mamoplastia, tem alguma cirurgia, a gente sabe que pode lesar um pouquinho o tecido. E isso também é o que a gente falou lá no começo. Não vai fazer ninguém menos mãe porque tem uma baixa produção de Exatamente. leite. Então, a Exatamente. gente tem que E tentar aí levar o mais leve. é aquilo que a gente já fala, que às vezes eu já começo, converso no pré-natal. Não vamos criar muitas expectativas. Pode ser fácil, mas pode não ser. Se não for, você já está preparada, né? Sim. Principalmente nas mamoplastias redutoras, que são mais. A gente não sabe o que foi feito, o tecido que foi retirado, se foi retirado algum trajeto, né? Glandular, algum ducto, alguma coisa assim. Então a gente sempre orienta. Tá preparada? Tem. A mama tá sendo estimulada, vai ser estimulada se o bebê fizer uma pega adequada, mas vamos ficar, né? Sim, Sem muitas idealizações para a gente não ter um sofrimento muito acentuado lá na frente. sim, com certeza. Toda vez que o bebê mamar, tem que esperar para arrotar? Se o bebê não tiver doença do refluxo, que é a doença diagnosticada, não tem necessidade. A gente espera, porque se o bebê arrotar e fizer barulho, quer dizer que ele está engolindo ar. Se ele estiver engolindo ar, tem chance dele estar fazendo alguma pega errada. O que eu oriento é, se o bebê está no meio da madrugada, está mamando, ele já terminou de mamar, ele está largado, está dormindo, você pode colocar ele no berço, sempre de barriguinha para cima. Agora, se você vê que o bebê está incomodado, segura ele de pé um pouquinho, porque às vezes ele vai precisar soltar aquele ar que está ali no estômago, vai, e não se assustem, mas vai liberar mais espaço, ele vai precisar mamar mais, porque o estômago precisa encher. Então, se ele estiver tranquilo, não precisa colocar o bebê para arrotar. Legal. E às vezes, assim, que elas ficam muito aflitas também com a regurgitação, né? Ai, o bebê vomitou, né? Que a válvulazinha do estômago deles ainda é muito insuficiente, é muito É, fraquinha, né? eles ainda não têm nenhum controle adequado muscular. Eu brinco que é igual quando todo mundo ficar idoso com 80 anos. Todo mundo vai tomar o seu omeprazolzinho. Então, a gente tem um refluxo lá na Exatamente. frente, tem refluxo quando é recém-nascido. E às vezes elas chegam super assustadas. Doutora, mas saiu leite pelo nariz, o bebê regurgitou um monte. Não significa nada. Tem Nada. bebê que tem doença do refluxo e regurgita só um pouquinho. E tem bebê que É, é aquele vomitador feliz, né? Ele fica sempre cheirando é, azedinho de leite, ganha peso super exatamente. bem. Então, por isso que as consultas mensais são necessárias para a gente avaliar ganho de peso, ver como que tá esse padrão de refluxo, tudo isso é avaliado nas consultas para a gente definir se ele teria uma doença do refluxo ou não. Exatamente. Gente, tá aí, olha, vocês aproveitem porque tá aí uma ótima puericulturista para acompanhar os bebês que estão por vir aí. A gente falou, já temos só 3 minutos Pois de é, finais e a gente nem sentiu. Foi muito legal, Ana. pois Nossa é. senhora, muito obrigada mesmo por ter Não, foi uma aceito esse delícia. convite. Fiquei super feliz. Uma pediatra super competente, super antenada, super que fala a linguagem que as mulheres gostam de ouvir, que eu acho que isso é muito importante a gente falar. Tá em paralelo, né? Antigamente o médico Sim. prescrevia e o paciente só fazia amém. Não, hoje em dia é uma troca, é um compartilhamento de situações, de emoções de orientações. Então a gente só tá aqui justamente porque a gente gosta muito do que a gente faz, né, Ana? Sim, E a com gente quer certeza. levar um pouquinho mais do nosso conhecimento aí para ajudar e para poder transformar, quem sabe, a maternidade, né, de vocês. E contem sempre com a nossa ajuda, né? Com certeza. Nós somos apoiadoras dessa causa, mas a minha empatia vai por todas as mães, por todas as mulheres que com muita braveza, assim, como são muito guerreiras, passam por essa fase, né? Muitas vezes a gente nunca sabe o que elas passaram na verdade, porque a gente sabe só um Uhum. pouquinho, né? Sabe? A gente vê Então, a 40 gente minutos ali na consulta, né? A gente não vê mais. exatamente. E a gente apoia sempre porque a gente sabe que é um benefício para o resto da vida, né? Com Então, certeza. contem sempre com a gente, com a nossa ajuda e estamos aí, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar no nosso particular. Sim. Ana, passa seus contatos para o pessoal. Eu tenho o meu Instagram, que é o doutora.anapmenini. E lá no Instagram tem um linkzinho na bio que ele já tem o contato direto do WhatsApp do consultório para agendamento. E eu tento responder o máximo que eu consigo às mães no Instagram. Tem algumas perguntas que eu não consigo, que é
Posso dar esse remédio? Aí eu pessoal. preciso avaliar. Mas se é para ajudar, ai, doutora, o que pode ajudar a produção de leite e tudo mais, a gente sempre vai conversando, eu vou tentando ajudar o máximo que eu conseguir. Aí, gente, mais uma opção aí, né, de uma pediatra de excelente qualidade para nós aqui do interior, né? Ana, muito obrigada mais uma vez, né? E Obrigada a quem você, sabe aí Fernanda. próximas virão. Sim, com certeza. Um Obrigada, beijo para Fernanda. todo mundo, gente. Tchau, 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 tchau. gente. Boa Tchau. noite.